Olá, estou aqui de novo para falar sobre coisas que me incomodam. E hoje eu quero falar sobre uma questão que tem sido muito objeto de muita discussão, muita poeira, muita fumaça e luz nenhuma, que é essa questão de gênero. Alguns grupos ultra-reacionários, alguns grupos que querem voltar lá para o século XVI e XVII, tem trazido essa discussão, mas num grau de ignorância, de violência tão grande que essa discussão não prospera, essa discussão não anda. E por que eu estou trazendo isso? Porque algumas situações elas precisam de resposta, elas precisam dar resposta. E ao se ficar se discutindo essas questões, né, de gênero, e principalmente que envolvem relações homoafetivas, acaba escamoteando a questão principal, que é a questão que homem e mulher são iguais. Essa que é a questão fundamental. Homem e mulher são iguais, iguais nos direitos, iguais no acesso a tudo aquilo que a modernidade pode nos oferecer. E a nossa sociedade, ela não permite isso. Por uma série de questões, a nossa sociedade, ela transformou a mulher num cidadão de segunda categoria. E essa questão, ela tem, vamos dizer assim, ela pode ser vista de diversos aspectos. Eu queria falar alguns desses aspectos para você agora. Primeiro aspecto, a mulher brasileira, o grau de instrução dela, na sua média, é menor do que o homem. O grau de analfabetismo das mulheres é maior do que o grau de analfabetismo dos homens. O salário das mulheres é menor, em média, do que o salário dos homens, ocupando os mesmos cargos. E com um detalhe, quanto mais alta a instrução da mulher, maior a diferença do salário dela com homens com a mesma instrução. Esses dados que eu estou falando aqui, eles estão disponíveis no Google, você pode ir no seu computador e buscar, você vai achar de diversas fontes. É porque eu não sei ainda deixar aqui nas informações os links, mas eu prometo que numa próxima vez que eu for usar esses dados, eu vou deixar os links aqui. Mas por enquanto eu vou te dar o trabalho de ir no Google e confirmar isso que eu estou falando. Olha, se em termos de renda, de instrução, é assim, a consequência disso em outros aspectos se torna muito maior. Por exemplo, o aborto. Nós temos no Brasil 850 mil abortos por ano. E com alguns dados de alguns órgãos, de algumas ONGs e mesmo de órgãos do governo, que acreditam que esse número há uma elevada subnotificação desse número, que esse número seria mais de 1 milhão de abortos por ano. O aborto, ele é uma questão que é arcado exclusivamente pela mulher. Não há nenhuma ação, principalmente desses aí, principalmente as igrejas, os movimentos aí de igreja que ficam nessa discussão de aborto, né, condenando sem dar nenhum tipo de alternativa, apenas condenam. Não há nenhuma campanha deles para paternidade responsável. Se você for pegar os dados, as estatísticas das mulheres que abortam no Brasil, a maioria delas é casada, a maioria delas tem mais de 25 anos, 40% delas são evangélicas, 80% têm algum tipo de religião, praticam, né, algum tipo de religião. E isso, as religiões, todas elas, passam batido nisso, não querem discutir essa questão, estão apenas preocupadas em dizer não, sem dar nenhum tipo de alternativa. Outra coisa que acontece também, o aborto é a terceira maior causa direta de morte materna no Brasil. O aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão que está relacionada principalmente à educação das mulheres. Há experiências no mundo muito interessantes. No estado de Chiapas, no México, a região mais pobre do México, nos anos 80 foi feita essa experiência, onde foi feita uma grande campanha de alfabetização das mulheres. E alfabetizar as mulheres diminuiu a mortalidade infantil.
Aqui no Brasil, as mulheres, em termos de formação, a formação delas é inferior à dos homens. Educar as mulheres, alfabetizá-las, ensinar, educação sexual, discussão de paternidade responsável por os homens, porque essas crianças, às vezes 850 mil ou 1 milhão de abortos, não foram feitos sozinhos pelas mulheres. Isso tem que ser feito antes de qualquer outra discussão, ao invés de ficar nesse blá 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 de conversa que não pode, que é pecado, não sei o quê, e encerrar o assunto com uma pedra em cima disso. Enquanto isso, milhares de mulheres estão morrendo no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. E esse dado também é um dado que tem boa possibilidade de ser subnotificado, porque a maior parte dos estupros, dos crimes de ordem sexual contra as mulheres, suspeita-se que também não sejam notificados. Então há uma subnotificação considerável aí. Mas esse número já é um número impressionante. A cada 11 minutos uma mulher sofre uma violência sexual. No Brasil morrem por ano 16 mil mulheres assassinadas por brigas com homens. A maior parte delas assassinadas pelos seus parceiros. O número de homens assassinados pelas suas parceiras é muito menor, a relação é quase 7, 6,6. Ou seja, para cada homem morto por sua parceira, 6,6 mulheres são mortas pelos seus parceiros. Há um desequilíbrio na relação de homem e mulher aí que tem que ser discutido, e isso só pode ser enfrentado com educação. Isso só pode ser enfrentado com formação. Não há outra forma de se enfrentar isso, com mudança de mentalidade, com mudança de pensamento. E hoje, em especial, me impressionou muito um fato acontecido, que me foi contado. Uma amiga foi almoçar sozinha num restaurante. E, chegando no restaurante, desde a hora que chegou, né, no restaurante, quem atendeu, vai ficar sozinha, você está esperando alguém? Como se fosse uma coisa mais impressionante do mundo, uma mulher chegar sozinha para almoçar. Fora vencido esse obstáculo, o período também que ela ficou no restaurante, ela foi alvo também de olhares e sussurros, né, de diversas pessoas que estavam lá impressionadas de ter uma mulher almoçando sozinha no restaurante. Ela se sentiu extremamente agredida com isso, extremamente afrontada com isso e manifestou, né, seu desagrado com isso. Claro. Né? O que leva pessoas a tratarem assim uma outra pessoa que você nem conhece? Porque ela está sozinha? Um homem sozinho num restaurante causaria o mesmo impacto, a mesma reação das pessoas? Claro que não. Claro que não. As pessoas vão, almoçam sozinhas, o homem almoça sozinho e nada acontece. Por que a mulher almoçando sozinha ela causa impacto? Por que a mulher num cargo de chefia ela é muito mais cobrada, muito mais exigida do que um homem em cargo de chefia? São essas questões que precisam ser pensadas, e essas questões têm sido mascaradas por essa onda conservadora que carrega em si todo um nível de ignorância e de violência que é impensável para nós e que já estamos aí já caminhando, né, já andamos bastante no século XXI e essas coisas ainda estão entre nós. Precisamos discutir mais isso. Discuta isso no seu grupo, com seus amigos. Se você participa de grupos de igreja, discuta isso no seu grupo. Homem e mulher são iguais. Deus os fez da mesma maneira, para usar o exemplo, né, tão ligado às questões religiosas. Deus os fez da mesma maneira. Dissocia a questão de gênero, dissocia a questão de opção sexual dessa discussão. Ela tem que ser dissociada. Como que as pessoas realizam suas relações sexuais é problema de cada um. O Drauzio Varela outro dia falou uma coisa que é fundamental, que é: se você é uma pessoa que se preocupa com a vida sexual de gente que você nem conhece, você que é o doente.
Nós não temos que preocupar com isso. Cada pessoa vive a vida que tem que viver, mas homem e mulher são iguais. Pensa nisso. Até outra vez.